Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de vídeo-resposta. Sim, é mais um vídeo-resposta ao Vilela. Veja, Tricolor que é flu devastado. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, isso aqui eu peguei justamente nessa live aqui do Vilela. Veja, Tricolor. Eu peguei justamente fragmentos do que ele falou. E aí eu vou falar sobre o que eu falaria justamente dentro dessa live. Então por isso que essa live não vai estar contida no link aqui embaixo. Entende? Porque são fragmentos do que o Vilela falou. Que também o Victor Lessa também já falou e o próprio José Elan também falou. Então não adianta eu falar assim, não, vamos falar sobre isso e tudo mais. Não adianta. Tá? Não adianta. Deixa eu ver que está tudo direitinho. Tá. Então vamos lá. E aí ele fala o seguinte, só pra gente iniciar aqui sobre o que ele fala. Ele fala que o Flu tá devastado, que ele não entende o que tá acontecendo, que ele se preocupa muito com o Fluminense e que realmente, pra tu ver só, ele tava inspirado pra falar no dia. Tanto que realmente o que o Ilan e o que o Vitalessa fizeram é pontuações ali, mas a live inteira foi do Vilela, né? E aí ele fala sobre uma coisa e o próprio Vitor Lessa e o José Elan dão a entender uma coisa que eu já falei lá atrás. E eu vou falar pra vocês de novo a mesma coisa que eu falei lá atrás sobre as eleições do Fluminense. Acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: o que eu falei lá atrás sobre as eleições do Fluminense? Lá atrás eu falei, tem um vídeo que é atacando por todos os lugares, que foi justamente quando eu estava cobrindo as eleições, que eu falei o seguinte: gente, o Mário ganhou essa eleição, mas não foi uma eleição justa, porque ele atacou de todos os lados e ele continua atacando em todos os lados. Só que eles não conseguem entender que isso é que está fazendo com que o Fluminense transforme justamente nisso. Um time que só ganha, no máximo, o Campeonato Carioca. Não vai ganhar mais do que isso. Porque o Mário não tem condições suficientes para se tornar esse grande gestor. O próprio Vilela fala porque não entende porque o Mário tinha tudo para ser o melhor gestor de todos os tempos. E tem. Mas ele não entende como é que ele vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele não é inteligente o suficiente para isso. Ele é o cara que veio da advocacia, mas ele só entende apenas isso. É claro que ele não entende sobre gestão de futebol. É claro que ele não estudou sobre isso. É claro que, por exemplo, o Landim, mesmo sendo o Landim, sabe muito mais de futebol do que o Mário. A própria Leila também sabe muito mais sobre futebol do que o Mário. Então, diversas vezes eu falei pra eles que o Mário enforcou todo mundo. E que agora eles entendem. Ah, então estavam sendo enforcados há muito tempo. Ele vai assim, é contratações? Então contrata. Ué, Giovanni, Pirani, Thiago Santos, tudo isso daí é contratação com a marca registrada do Mário. Você acha que mais contratações vão mudar o que no Fluminense? Me fala, o que? Então antes de qualquer coisa, antes de pedir qualquer coisa, você tem que entender que foi lá atrás que eu falei pra vocês que o Fluminense estava destruído. E que o Mário conseguiu fazer isso numa eleição inteira. Enforcando, tipo assim, vocês querem o Fred aqui para o Fred ficar feliz? Então vota em mim. Vocês querem que os jogadores continuem aqui no Fluminense? Então votem em mim. O que eu tô falando pra vocês diversas vezes sobre os contratos do Fluminense?
que os contratos que são toda hora passados para 2025? Por que você acha que todos os contratos do Fluminense acabam em 2025? Para realmente enforcar a torcida do Fluminense. E aí? Você quer um Fluminense em time ou um Fluminense com algum time? Se for um Fluminense com algum time, só vota em mim. Se não quiser, não vote em mim. Tô realmente falando, o início disso tudo, Vilela, sobre esse momento devastado, foi lá atrás, quando o Mário foi eleito. E diversas vezes o Johan falou isso, o próprio Dedé Moreira falou isso. Então não é uma coisa assim, a gente não sabia que isso ia acontecer. Claro que a gente sabia, claro que eu sabia, claro que o Dedé sabia, claro que o Johan sabia que isso no final ia acontecer. Então o momento devastado, agora, muito tarde para essa análise. Então o início foi isso. Olha que eu estou falando somente do início, hein? Esse vídeo aqui vai ter muito tempo. Contratações que deram versus contratações que não deram certo. Vamos analisar sobre isso tudo? Eu não preciso nem falar. Vocês sabem quais contratações deram certo e quais que não deram certo. O Samuel Xavier deu certo. O John Arias deu certo. Sabe por que deram certo essas contratações? Porque não teve a palma do Mário. Teve justamente uma situação que ele precisava. Senão ele se ferrava e ele contratou. Agora, as contratações que deram errado são várias. Aqui no Fluminense a gente tem nesse ano várias. Pirani, Giovani, Thiago Santos, Jorge, Marrone lá atrás, Alan. Então, ou seja, olha só como que a gente está ali. Você está pedindo contratações. Eu tô pedindo uma coisa que eu sempre pedi pra tudo. Eu falei sobre o uso da base. Eu toda hora já fiz diversos vídeos falando sobre o uso da base. Quantas vezes eu já falei pra você, Vilela? Eu falei pra vocês aí de casa. Ah, não, contrate. Eu não quero contrate. Por quê? Porque vai vir um bosta, cara. Vai vir um Diego Barbosa que já foi pego no antidoping. Você acha que é um cara que eu confio? É um cara criminoso. Eu não quero um cara criminoso no Fluminense. Mas não, contrata quem tiver que for. Aí contrata, não vai ganhar nada, porque não vai ganhar nada, porque todos os jogadores são criminosos com a bola ou com a vida. E vocês querem que eu apoie justamente contratações? Eu não quero que o Fluminense contrate. Tem muita gente da base que eu dediquei e que já deveria estar jogando no profissional. Eu fiz diversos vídeos falando sobre a base do Flu. Eu tenho até... eu vou te mostrar aqui uma coisa. Eu vou perguntar pra vocês sobre se esses jogadores estão jogando no profissional. Vamos lá. Vou até sair daqui um pouco. Aqui, ó. Tem minha playlist. Aí é só você colocar aqui, base do Flu. Eu falei do Johnny. Cadê o Johnny? Sumiu. Desapareceram, colocaram ele lá pro Bragantino. Davi. Cadê o Davi? Davi não seria um bom zagueiro, não? Sumiram com o Davi. Luan Brito. Sumiram com o Luan Brito. Arthur. Nunca mais joga. Só aparece em local errado. Na base, ele sempre foi meio armador. Mas no Fluminense, ele é ponta. Nem sabe jogar de ponta. Esquerdinha, né? Esse aqui é o esquerdinha. É o esquerdinha. Esquerdinha que eu falei, ó. Lá atrás. Falei, há quantos meses? Há 8 meses eu já falava do esquerdinha. Foi mal. Isso aqui é pro próximo vídeo. Há 8 meses já falava do esquerdinho. Isso aqui é o esquerdinho. Há 8 meses falando do esquerdinho. Só agora que ele aparece
na vida, mas ele só apareceu só para entrar em um jogo que estava completamente errado dele entrar. Entendeu? É isso que você tá me falando de contratação. Goleiro. Goleiro, para não se preocupar. Pedro Rangel. Diversas vezes o goleiro já podia começar entrando em alguns jogos mais fáceis. Não entrou. Também não entrou. Uma ótima peça para lateral, que é o Marcos Pedro. Também apareceu, ótima peça para lateral, nunca vi no Fluminense. Eu só quero acertar para vocês isso. Deixa eu ver aqui. A própria formação da base do Xerém também, com o Guilherme Torres ali fazendo direitinho e realmente a gente não tendo nenhum contato. A gente tem justamente ali diversas situações que a base chegou bem. Novo André chegando, que é o Alexandre que eu falei lá atrás. Ó, lá atrás, ó. Eu falei há 8 meses. Ele só estreou há 5 meses. Cipriano. Nunca vi também o Cipriano jogar. Nunca vi. Nunca vi o Cipriano jogar na minha vida. Na minha vida eu nunca vi o Cipriano jogar. Um zagueiro também bom pra caraca, sumiram com ele. Edinho. Tá no Fluminense. Já falei do Edinho há muito tempo. Há 5 meses. Nunca vi o Fluminense também jogar. Gabriel Martins. Também é outro cara que podia jogar nas pontas. Não joga na ponta nem ferrando. Sumiram com ele também. Sumiram com o jogador. Coitado do jogador. Sumiram com o jogador. Freitas. Precisamos de volante? Não precisamos de volante. Sumiram com Freitas. Sumiram com Freitas. Que nunca mais teve oportunidade. Nunca teve. E por último, um cara que eu sei que com certeza não vai ter oportunidade nenhuma é o Carlão Henrique e o Matheus Reis. Precisamos contratar o meu colega Vilela. Eu não confio nesse. Eu não confio. Desculpe, eu não confio. É isso que eu tô te falando. Olha que só tá no segundo ponto. Vai demorar esse vídeo. Os bastidores do Flu. O que se fala e o que não se fala. Na minha concepção, há um silêncio sepulcral. Isso me deixa com raiva. O time precisando de um momento bom. O time precisando realmente de ter uma atividade ali dentro. E é um silêncio sepulcral. O problema justamente é que não se fala. Não se fala justamente sobre o comprometimento. Não se fala sobre base do Fluminense. Não se fala nada disso. E tinha ótimos jogadores lá, novamente o Cipriano, que é um ótimo jogador. Na base era igual o Nino. Eu vi um Nino 2 que podia jogar do lado do Nino tranquilamente. Mas não, aí a gente continuou com o Manuel, que é lento, Felipe Melo, que é lento, David Braz, que faz muita coisa. Só vai colocar o Cipriano somente quando não tiver ninguém. E até mesmo tinha o Kaique, o Luan, que também parece no Fluminense, mas nunca tá jogando no Fluminense. Então desculpe. O que não se fala é justamente isso, é da base. O que não se fala sobre a questão justamente de como que estão os jogadores do Fluminense. Isso não se fala. Sabe? Eu que sou trouxa. Então não tem, nos bastidores do Fluminense, não se tem
Não tá tendo justamente o que tá realmente quando na realidade. Que é uma cobrança. Que é realmente ver que o time tá perdendo toda hora. Antes de a gente continuar falando mais sobre outra parte desse tema, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para falar mais sobre isso e vamos falar mais sobre o Fluminense. A preocupação errada do Vilela. O que fazer? O errado e o que não deveria fazer, o certo. Que é justamente isso. O Vilela quer que faça alguma coisa. O Diniz tem que fazer. O Mário tem que fazer alguma coisa. O Diniz tem que fazer alguma coisa. Ué. O Diniz virou capacho do Mário. Então tudo que o Diniz está fazendo é culpa do Mário. E tudo que o Mário tá mandando fazer é culpa do Diniz. Porque é um capacho. É uma marionete. Mas você quer que faça alguma coisa. Fazer o quê? Se novamente o Mário não detém ferramentas. A questão maior justamente é para falar para vocês é sobre ferramentas. O Mário não tem essa ferramenta. O Mário mostrou isso. E você quer que o Mário faça o quê? Sabe? Não adianta você dar para o macaco um computador. Não adianta. O macaco vai destruir. Não adianta você dar para o macaco peças de dama. Ele não vai fazer, não sabe o que fazer. Não adianta dar pro Mário, que não tem dispositivo suficiente, ferramenta suficiente para ter uma boa gestão, fazer isso. Então o momento é devastado por conta disso. Por conta das nossas escolhas. Então, assim, o que fazer é o errado. É o que não deve fazer. A gente tem que buscar o que não deve fazer. O que o Fluminense não deve fazer. Espero que você me escute sobre isso. E a minha análise. E aí fala o seguinte. Aí chegou no ponto, né? Outro fragmento que falou assim. Ah, não, mas os caras falavam bem. Eu já fiz todos os vídeos que eu fazia falando bem do Diniz, eu sempre alertava sobre o mal. Porque eu entendo que nenhum técnico é perfeito. O problema do Diniz é que ele sempre vai manter a mesma coisa. Sabe? Eu faço vídeo de pré-jogo 3, 4 dias antes e eu certo em toda a escalação. Porque não há mudança. Porque você contratar o Diniz é entender que ele faz o plano A e aí, ele falou isso numa live. Ele faz o plano A. Aí se não der plano A, tem que continuar tentando com o plano A. E se o plano A continuar dando errado, continue dando o plano A. Do mesmo time. Porque ele acredita que é aquele time que vai ganhar o jogo. Aonde que não tá dando certo. Então não. Eu nunca mudei de lado. Eu falo que o Diniz é um ótimo técnico. Só que ele precisa melhorar nisso. Eu sempre falei sobre isso. Então eu não mudei de lado. Eu fiz até um vídeo falando sobre. Eu falei, por que não quero, eu coloquei não, entre parênteses, Diniz no Fluminense. Entendendo que ele tem qualidades e defeitos. Esse que é o problema. Eu tenho total direito de reclamar, porque eu tenho total direito de falar que diversas vezes o dinizismo tinha problemas. Por conta do Diniz. Nem por conta da questão futebolística. Quantas vezes eu falei sobre... Diversas vezes ele falando algumas coisas que eu não gostava. E, pô, diversas vezes, mesmo ganhando. Eu falei assim, cara, eu não gostei do que ele falou. Quantas vezes? Então, desculpe. Eu não mudei de lado. Eu não tenho lado. Eu não tenho lado pró-Diniz ou anti-Diniz. Eu não tô nem aí com isso. Eu tô aí com o Fluminense. E ampliando o debate, os outros times melhoraram? Melhoraram. O Flamengo melhorou. O Palmeiras melhorou. Os outros times, o Atlético Mineiro tá melhorando. O Cruzeiro tá melhorando. E a gente não vê essa melhora no Fluminense. Sabe? É toda hora isso. Como que fizeram isso? Justamente contratando direitinho.
sendo transparente. Agora o Marinho vai vir pro Fortaleza, que era um cara que podia ajudar muito o Fluminense. E é isso. Esse que é o momento devastado do Fluminense. Eu falei lá atrás, nas eleições, falando sobre as contratações que eram todas horrorosas e que tinha que se investir mais na base. Eu fiz diversos vídeos falando sobre os jogadores da base, que depois entraram e se tornaram bons jogadores. E agora, sumiram com vários. É interessante, não é? Johnny, Luan Brito, primeiro cara que eu fiquei revoltado, Luan Brito. Um dos melhores jogadores do Fluminense. Que o Porto, ó, já abriu o olho e falou assim, ó, esse jogador é bom. Então não, desculpe. O momento devastado já aconteceu. Esse é só o resquício do momento devastado. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comente, compartilhe. Rede like se eu tiver vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, solta os tricolores.